IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus amigos e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos, pela misericórdia de Deus, começando mais uma aula, desta feita, a lição de número 4 da revista da Escola Bíblica Dominical, uma lição que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Os irmãos estão percebendo que nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. E essa também é uma fase, é um ponto de ataque também o divórcio, né, que tenta... como diz na linguagem mais popular, desmanchar a família. Está conosco aqui o pastor e professor Isidro, que é o professor da aula. Espero que você tenha um bom proveito nesta aula. Estamos falando diretamente dos estúdios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, ADEB, que tem como pastor presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Está sediada na área especial número 8, setor de Taguatinga Sul. Pastor Isidro, pode tomar posse da aula. Querido, saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, né? Pai querido, pedimos a tua bênção, a tua orientação na ministração deste assunto, Pai. Verdade, Deus, usa, Pai Celeste, esta lição para elucidar, clarear, para orientar a todos nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como já Sila disse, né? Sila, a leitura bíblica classe hoje está em Mateus 19, né? Mateus 19. Mateus 19, né, versículos 1 ao 9, né, Silas? É para quem não tem revista, né? Em casa tem a Bíblia, né? Muito bem. Mateus 19, de 1 a 9. Muito bem. Aí, simples. Irmãos, o texto áureo está em Mateus 19, 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Está em tela, ok? Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. A verdade prática diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essas três bases. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs. Agora passemos para a leitura bíblica em classe, como está em tela, Mateus 19, versículos 1 ao 9, é o nosso texto que dá embasamento. O versículo 1 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Minhas irmãs e meus irmãos, muito bem. A lição, como é de praxe, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro é o divórcio no contexto bíblico. 2, a sutileza da normalização do divórcio. E o terceiro tópico, o divórcio e a prática pastoral. Sobre os objetivos da lição, quais são? Bom, os objetivos são esses. Primeiro, o divórcio no contexto bíblico. 2, a sutileza da normalização do divórcio. E terceiro,
o divórcio e a prática pastoral. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, agora passemos para a introdução da lição, como está em tela, né? E a introdução está bem objetiva, nós fizemos uma filtragem para ser mais objetivo. Diz aí, ó, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. A lição fará uma análise sobre o divórcio no contexto bíblico e contemporâneo e tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto. Também irá mostrar qual é a posição da Assembleia de Deus conforme a sua declaração de fé sobre o divórcio. Professor Silas, sua observação sobre a introdução. Na verdade, o divórcio já é uma coisa bem antiga, não é? Aliás, separação, né? Isso. Separação é uma coisa muito antiga. O casamento foi imposto por Deus, né? Mas, infelizmente, entrou a figura do divórcio e parece que as pessoas se casam já pensando, se não der certo, já vou separar. Isso. É um mal que é um mal para o casamento, é um mal para a sociedade, é um mal para a família. Muito bem. Né, pastor? É verdade, o divórcio. Embora tenha aquele divórcio que a igreja, ou o próprio Jesus falou os motivos do divórcio. Possivelmente mais adiante, no decorrer da lição, isso vai ser, sem dúvida nenhuma, exposto. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, olha, só para nós relembrarmos, né, a lição desse trimestre tem como tema, o Silas já falou, mas eu vou enfatizar. Qual é o tema geral? É os ataques contra a igreja de Cristo, isto é, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor. E já vimos, Silas, já estudamos 3 lições, hoje é a 4ª. A primeira, nós estudamos sobre a sutileza de Satanás contra a igreja, não é isso? Depois vimos a segunda lição, a sutileza da banalização da graça. E na lição 3, a penúltima, estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Hoje, que é a 4ª lição, o assunto será sobre a sutileza da normalização do divórcio, que nada mais é do que uma extensão, uma continuação da lição anterior. Dito isso, passemos para o tópico 1, que tem como assunto o divórcio no contexto bíblico. Professor Silas, 1.1, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Você pode ler para nós aí? Está em tela, então, Silas. Está assim, o tópico do primeiro, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o plano de Deus, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto. Em Deuteronômio 24:1, o contexto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, o qual era punido com a morte. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar com ela novamente. Muito bem, Silas. E sobre esse ponto, você tem alguma coisa a agregar, pastor, Silas? no contexto do Antigo Testamento, bem como no Antigo Testamento, são coisas assim, comuns entre os dois. O casamento deve ser monogâmico, né? Heterossexual e permanente, né? Permanente dessa circunstância. Mas no Antigo Testamento, havia já o Moisés uma parte legal do casamento, a parte legal, né? E parece que era meio banalizado. Bastava o marido encontrar uma coisa feia, que realmente não é específica, como o senhor disse mesmo, não era adultério, porque se fosse adultério é um caso, é um ponto. Agora, coisa feia, alguns falam que era algum defeito, a maneira dela se portar dentro de casa, e ele a repudiava. E parece que isso se banalizou. Tanto que banalizou que a mulher poderia casar de novo. Né? Essa mulher que fosse repudiada por ele podia casar de novo. Então, são coisas que a Bíblia, que o Antigo Testamento tolerava ou consentia. Né? Muito bem. Observe que, meus irmãos, é interessante esse assunto. Observe que no Antigo Testamento, como já foi colocado aí, o plano de Deus é que o casamento, como disse Silas, fosse heterossexual, monogâmico e vitalício. Né? Tem as diversas referências. A compreensão, na época de Jesus,
a compreensão rabínica sobre o divórcio, conforme lá está em Deuteronômio 24. É bom salientar que lá em Deuteronômio 24, Moisés permite, né, haver o divórcio por situações cujo objetivo era proteger a mulher. Você observa que a lei, já nos primórdios, tinha esse viés de proteção da mulher, né, que era a parte mais fraca. E aí os fariseus, eles pegaram essa parte e questionaram Jesus, né? E naquela época de Jesus existia, por exemplo, duas escolas que tinham pontos de vista diferentes. Por exemplo, tinha a escola de Shammai, né, do Rabino Shammai, que dizia o seguinte, que um homem não pode se divorciar, ou não podia se divorciar de sua esposa, a menos que tenha encontrado nela falta de castidade, isto é, ela tivesse adulterado. Essa era a escola mais condizente com os princípios da lei. Já a escola do Rabino Hillel, né, diz que o divórcio poderia acontecer mesmo que a comida tivesse sido estragada pela mulher. Já o Rabi Akiba dizia que se o homem encontrasse uma mulher mais bonita que a outra, poderia pedir o divórcio. Então você vê a banalização. E aí foi para regularizar, normalizar, trazer o plano original do entendimento sobre o divórcio que Jesus Cristo, né, argumentou. E é isso que nós vamos ver no ponto 2. No ponto 2 da lição, nós vamos ver o divórcio no contexto do Novo Testamento. Qual é a visão de Cristo? Qual foi a interpretação de Cristo? O que ele disse? Está aí em tela, meus irmãos. Ó, o divórcio, no contexto do Novo Testamento. Tá? Em Mateus 19, 4 a 6, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele rejeita todas as outras razões, o motivo dado pelos fariseus, como eu acabei de falar, né? Para justificar o fim do casamento. Como já vimos, os fariseus usavam Deuteronômio 24, 1,4, interpretando de forma errada. Conforme Jesus, o único motivo que justifica o divórcio é se um dos cônjuges praticar o adultério. Está bem claro aí em Mateus 5,2. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro é o divórcio. Aí de vermelho, meus irmãos, ó, nas cartas de Paulo, o casamento é para a vida toda. Ele diz que se o casal se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Está em 1 Coríntios 7, 10, 11. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Observe, meus irmãos, ele se refere ao casamento misto entre um crente e um incrédulo. Paulo diz que se o cônjuge descrente, não é? Deixar o crente, este não estaria sujeito à servidão. E a maioria dos intérpretes, irmãos, entende que essa expressão não está sujeita à servidão, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. E aí está de azul, Sila. Esse é o entendimento da declaração de fé das Assembleias de Deus. Sila, sua observação. Bom, pastor, na verdade, no contexto do Novo Testamento, o próprio Jesus reforçou a união, e reforçou também os motivos pelos quais o casamento poderia ser desassociado, poderia ser desmanchado. Até porque os fariseus apertaram Jesus e ele deu uma boa resposta. E Jesus foi mais enfático ainda, pastor. Ele foi além da lei de Moisés. Ele fez uma pequena crítica, né? Falou, Moisés, porque era a dureza do coração de vocês. Quer dizer, desde aquela época, parece que o casamento era meio banalizado também. Como o irmão falou, esse rabino, né? E parece que o casamento ali era meio banalizado, né? E agora, no contexto do Novo Testamento, as coisas melhoraram, né? O fim do casamento, inclusive a coisa citada na lei de Moisés, ele podia ser uma coisa, alguns falam que é coisa indecente, né? Mas também não traduz isso aí, né? De acordo com Jesus, o motivo único era só adultério, acabou o adultério. E tem mais, a mulher, na frente eu sei que o irmão vai falar sobre isso aí, né? Cometeu adultério. Agora é engraçado que eu acho, pastor, que no Antigo Testamento é só a mulher, o homem ele tinha mais assim expressão, ele era mais talvez valorizado o casamento pela parte do homem, não pela mulher, coitada. A mulher podia ser repudiada a qualquer momento. Jesus para dar esse freio do repúdio, eles só foram só adultério, acabou. O negócio de coisa feia não existe mais. Agora um detalhe, viu, Cílio, viu, meus irmãos? Em Deuteronômio 24, o próprio Moisés,
ele permite essa carta de divórcio para a mulher, já é resguardando a mulher. Sim. Mulher. Mas eu quero trazer uma observação o seguinte, observe que em Mateus, para fechar esse Tanto é, ponto... só um pouquinho, tanto é que a mulher podia casar de novo no Velho Testamento, né? Sobre o divórcio, o contexto do Novo Testamento, meus irmãos, isso aqui é importante nós entendermos com clareza. Observe, em Mateus 19:39, Jesus, já falamos, se opõe o quê? A concepção rabínica que permitiu o divórcio por qualquer motivo e, portanto, Jesus reafirma o plano original de Deus para o casamento, conforme Gênesis 1, 27, 28, 2 e 4. Aí vem um detalhe. Quando combinamos, e o Ciro, viu, meus irmãos? Quando combinamos o ensino de Jesus com o ensino do apóstolo Paulo sobre o divórcio, há pelo menos 2 motivos legítimos para o divórcio. Primeiro motivo, o adultério. Né? Isso aqui, tanto o homem como a mulher. Sim, quem adulterar, o que foi traído, fica livre. Certo? É importante isso aqui. Né? Tanto o homem. Se o homem caiu adultério, a esposa fica livre. Se a esposa, e vice-versa, para casar. E o outro ponto que Paulo... Paulo, né? Que Paulo agora vai citar, que é a deserção por um descrente, quando todas as tentativas razoáveis de reconciliação falharam. Por exemplo, o casal, né, é a pessoa casada com a pessoa descrente, e o descrente ele resolve ir embora. Ou a pessoa que casou novamente no Senhor e uma das partes desvia e não quer mais saber. Então a outra parte fica livre para casar. Isso é deserção. Viu? Se ela sair, né? Se Isso. ela abandonar, Então, né? observe, tanto o divórcio quanto o novo casamento são permitidos quando um dos cônjuges, primeiro, cometeu adultério ou abandonou o casamento. Essa é a posição, que é importante, viu, meus irmãos e meus irmãos? Essa é a posição mais comum mantida entre os protestantes desde a Reforma. É lógico que, com o passar do tempo, surgiram outras situações. Sim. Alguém vai me perguntar, pastor, professor, e o problema de espancamento? Quando a mulher é espancada pelo marido, ela, óbvio, faz o BO, aquela coisa toda. Então, ela entra dentro desse ponto de quê? De que ela pode... Desertar. Ela pode abrir mão do casamento. Sim. Porque o agressor, não é? Ele deixou os princípios de Deus, se desviou. Porque quem bate na esposa, espanca a esposa, é a pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Cometendo um crime. Aqui também há a permissão. A mulher, por exemplo, está espancada, apanha do marido, aquela coisa toda. O primeiro caso é fazer o quê? Faz um BO, né, Silas? Um BO. Né? E tenta remediar a situação. Não conseguiu, pode pedir o divórcio. Pode entrar, você tem todo direito. E pode casar, nesse caso, sim. Porque essa pessoa o quê? Foi espancada, sendo espancada. E esse marido que se diz cristão, ele não é cristão, porque cristão que é cristão, crente que é crente, ele não bate ninguém, não espanca ninguém, é a pessoa da paz. Não é, Silas? Essa pessoa não vai viver num julgo. E tanto é que hoje, já fora da igreja, há muito feminicídio. É isso aí. Porque a mulher apanha, não quer fazer BO, tenta reconciliar, e às vezes termina até morrendo. Então, isso serve para a igreja. Tem muitos irmãos na igreja que parece que gostam, de vez em quando, dá uns empurrões na esposa, né, aquela coisa toda. Você tem que se converter, meu filho. Quem faz isso, de acordo com o plano de Deus, está desviado. Então, as esposas, né, ela pode muito bem, não é? Fazer um BO, procurar o pastor, conversar, ser orientada e, se não tiver condição de resolver o problema de forma amigável, na paz, e o maridão continuar sendo aquele macho, né, aquele caboclo grosso, que bate, que espanca, minha irmã, em nome de Jesus, ninguém é obrigado a ficar debaixo da escravidão, não. E outra coisa, pastor, essas coisas... maltrata muita mulher. Isso. E o casamento. Quem tem filhos? Como é que fica, né, pastor? A situação, nesse caso de se e fechando esse ponto, então a deserção. Então, divórcio só da Bíblia é adultério de uma das partes ou a deserção. Repito, deserção acontece quando um casal crente, de repente, né, um dos cônjuges, a mulher ou o homem, resolve desbandanhar, deixar Jesus. A outra parte, né, insiste, mas aquele ou aquela que desviou-se, não quer saber de Deus. Então, meu irmão, nesse caso, né, a pessoa realmente tem direito de recomeçar a vida, né, Silas? Tem. Pode continuar, Silas? Não reconciliou. Isso. Não tem como, vai a embora. Sutileza da normalização do divórcio. Ponto 2. Vamos lá, 2.1. O divórcio do seu aspecto legal. Está bem claro aí, ó. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. Aí vem de vermelho. A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir, né,
divorciar-se e recasar quantas vezes for preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Né, Cila? Você que é jurista, o que você tem a dizer? Pastor, bem antigamente no Brasil, desde a época do Império, havia esse problema de casamento, discussão, de desquite. Havia o desquite, havia a separação, havia um período que ficava fora fora do casamento, um período. Depois veio o tal do desquite, diz que a pessoa convivia um determinado tempo, se provasse que estava separado, depois do desquite, aconteceu o divórcio. Mas só no ano de 1977, com a lei Nelson Carneiro, a Nelson Carneiro, né, a lei 6.515, de 26 de 12 de 77, é que o divórcio foi aprovado. Mesmo assim, naquela época, tinha algumas restrições. A pessoa ficava um período separado e depois o divórcio era praticado. Mas de lá para cá veio se ajustando melhor por lado da secularidade, né? Se ajustando, e agora o divórcio virou quase uma coisa assim, administrativa. Virou administrativa. Bagunçado, eu quero separar e acabou. Aí casa de novo. A gente vê, pelo menos algum lado artístico, algumas pessoas casadas 5 vezes, 6 vezes, quer dizer, banalizou de vez. E na igreja tem isso, professor? Na igreja da Conceição? Na igreja começa a penetrar. Começa não, acho que já está bem fundo. Né? Então, a Bíblia é muito clara assim, a respeito do Novo Testamento. Né? Muito bem. Eu quero trazer uma observação, senhor. Muito bem, meus irmãos. Observe que, né, até a lei de 1907, né, a lei de Nelson Carneiro, que o divórcio, né, existia uma certa, digamos assim, dificuldade, né, Silas? É verdade. Mas aí, a partir da Constituição de 1988, flexibilizou-se mais, não é? E de lá para cá a gente teve já várias emendas. E a última, uma das emendas constitucionais foi a número 66 de 2010, que deu nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, não é? Indicando que, abre aspas, está na Constituição, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pronto. A partir disso, olha isso que aconteceu. Os casais insatisfeitos com o casamento não teriam que esperar 1 ou 2 anos entre a separação e o fim do divórcio matrimonial, de fato. Se tornou, portanto, possível optar pelo divórcio diretamente, seja judicial ou extrajudicial. Quer dizer, flexibilizou. Hoje em dia... Liberou geral. Liberou geral. Agora, o que é legal não é moral. É isso que vai falar o próximo ponto aí. O divórcio no seu aspecto moral. Pastor, só a estatística do ano passado, do ano passado, salvo engano, de 2021, dava 80.573 divórcios, 80 mil. Neste ano, nos primeiros meses, não era no primeiro trimestre, nos primeiros meses, já estão com 17 mil divórcios. E desses 17 desse número tremendo, tem faz estatística evangélica. Quase 50% evangélico. Dentro desses números, há uma estatística bem razoável no meio evangélico. Observa aqui, o próximo ponto, vou ler aqui rapidinho, o divórcio no seu aspecto moral. Observa, além do aspecto legal, como cristão, necessitamos saber sobre o aspecto, qual aspecto? Moral. Tudo bem, tem uma parte da lei, é legal, mas é moral? É isso que vai... Aí, meus irmãos, aí na tela, Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica o divórcio e um novo casamento. Mas o cristão, o crente, o servo de Deus, deve se perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, a Escritura define qual aspecto, Sila? O aspecto moral. Então, se o cristão ele é guiado, orientado pela Escritura, vai priorizar o que está na Bíblia, não é verdade? Aí vem um detalhe, irmão. Trocar a esposa por um mais jovem, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo, não é verdade? Isso aí tem direito, tem tudo. Não fosse objeto. Virou banalização. E aí eu pergunto, e o cristão? Isso é normal? De forma alguma. E a moral? Onde é que fica a moral? O crente pode fazer, Sila? Não, isso aí ele pode até fazer, mas ele está pecando. Mas é a moral, né? E aí vem o detalhe, no caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta o quê, Sila? O aspecto moral do divórcio. Aí vem de vermelho. Aqueles que desobedecem a palavra de Deus pagarão um preço alto, filho. Que o homem semear vai plantar. Então, aqui é o seguinte, viu, meus irmãos? Aí temos que entender que a coisa é séria. Aí, síntese do tópico. Qual é a síntese do tópico, Sila? O divórcio? O divórcio se dá na área legal.
e ao mesmo tempo moral. E aí? O que você... Você já viu falar alguma coisa assim, ó, é legal, mas é imoral, né? Pois é. Algumas... Se fala até de salários, de altos funcionários. Isso. A lei permite. Aí alguém fala, mas é imoral. É imoral. Quer dizer, o que é imoral? É a conduta do indivíduo, ou é um costume adotado pela sociedade. Sei. Se alguém infringir aquele costume que não está na lei, realmente a moral não está codificada assim. Sei. Então, se ele desfazer ou atentar contra aqueles princípios que a própria sociedade regularizou, Isso. aí chama que é moral. Ele vai contra a moral. É verdade. Olha, é moral fazer contra isso. Contra os valores, né? Contra os valores, quer dizer, ele está infringindo os valores, não está no papel. Mas a gente fala assim, ó, é legal, mas é imoral. O próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, nem tudo que é lícito convém, né? me convém. Quando fala a palavra lícito, fala de lei. Isso. Tudo que é lei, tudo que a lei permite... Nem sempre convém, Nem né? sempre quando convém ao cristão. Não está de acordo com a moralidade da palavra. A lei não proíbe. É legal o cara chegar no boteco e tomar um gole de cachaça. É legal. A lei não proíbe. Isso. Mas o cristão pode fazer isso aí? É ilegal. É imoral. Por exemplo, a lei diz que pode ter 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Sim, né? mas pode casar, divorciar, mas aí o cristão, para o cristão isso é legal, isso é válido, mas né? não é o que o Paulo falou, nem tudo convém. Eu quero, Silas, viu, meus irmãos? Eu quero indicar aqui para os irmãos que estão passando com dor de CBO, dessa EBD, desculpe, é o livro do professor, pastor, teólogo, mestre Ezequias Soares. O livro tem como tema Casamento, Divórcio e Sexo à Luz da Bíblia, e livro editado pela CPAD. Compre esse livro. Lá ele traz muitas informações na parte legal, na parte moral e etc. Sobre esse ponto, Silas, sobre o divórcio no seu aspecto moral, minhas irmãs, meus irmãos, olhem para mim, eu quero trazer uma observação. O divórcio, observe, no contexto da sociedade civil secular, deixou de ser visto como uma coisa negativa, óbvio, como nós já vimos, né, para se tornar positiva, pois foi legalizado. Não é mais um mal, mais um bem. Nesse contexto, como já disse Silas, as estatísticas demonstram que a igreja evangélica também passou a refletir essa visão do divórcio e confirmar essa tendência. Que eu diga aí, não é? Os pastores obreiros que conhecem sobre esse assunto. Porém, nem tudo que é legal, como nós já dissemos, é moral. Em Gálatas 6,7 diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, minhas irmãs, meus irmãos, Silas, eu quero fazer uma observação, né, conforme a nossa declaração de fé. O que a declaração de fé é legal ou ser moral no que diz respeito a casar e você casar novamente? Escute, isso que é importante, para tirar de qualquer dúvida. Sabendo da polarização em torno do assunto, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil aprovou uma resolução que trata da questão do divórcio aqui entre pastores, tá? Falando de pastor, de obreiro. Porque tem muita questão, um fala uma coisa, fala outra. O que a nossa convenção diz? O que a nossa declaração de fé diz? Que nós temos que nortear por ela, não é porque não é por o que alguém diz ou deixa de dizer. Primeiro, a resolução que a CGADB baixou diz o seguinte: casamento, divórcio entre pastores. 1. O divórcio é permitido entre pastores no caso de infidelidade conjugal por parte da esposa. É ponto. Teve infidelidade, o pastor fica ali para casar. Isso aqui é o que Jesus disse, né querido? O outro ponto que foi definido pela Assembleia de Deus, pela Convenção, a decisão de um pastor, de um ministro, continuar ou não no exercício da prática pastoral, deixa bem claro o documento, ficará a cargo de cada convenção regional e estadual do qual o ministro é membro. Então, se aquela convenção que o ministro é membro, né, não, tudo bem, você pode continuar pastoreando, ela está respaldada, não tem nada de errado, meu irmão. Isso aqui é lei. Está na nossa declaração de fé e também nesse documento da CGB. O outro ponto desse documento é o reconhecimento ou não do direito a um novo casamento dependerá da aprovação da Convenção Regional do qual o ministro faz parte. Então, aqui não tem problema. Aqui tem a ver tanto a parte de adultério como a parte também de deserção. Está aqui, ó. A nossa declaração de fé, na página 204, diz,
a dissolução do casamento é justificado nos seguintes casos: morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge. E, assim sendo, a pessoa que foi abandonada fica, obviamente, livre para contrair uma nova ou novo casamento. Isso é o que nossa convenção diz. O que passa disso é balela. Então vamos ficar com o que a nossa lei diz. Alguma coisa mais? Podemos continuar? Não, podemos continuar. Maravilha. Agora, para fechar esse ponto, eu quero apenas trazer aqui uma observação sobre o divórcio no seu aspecto moral. O reconhecimento, escute, meus irmãos, frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Mesmo que uma das partes, infringiu, o caminho, a princípio, não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina, para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Tenta o perdão, tenta a reconciliação, né, Silas? Faz de tudo. Por exemplo, rapidinho, um dos cônjuges abandonou, a esposa abandonou o pastor, a esposa do pastor, de repente, virou a cabeça, começou desistiu de ser crente, deixou os princípios de Deus, enveredou pelo mudanismo, e não quero mais ver, não quero mais isso, e resolve pedir o divórcio. O pastor, o líder, tem que fazer de tudo para tentar, né, pastor? Mas se não conseguir, o que faz? Ora, meu irmão. Ele tem um amparo, da regação de fé, da nossa convenção. Não quer, vai embora. A vida que segue, meu irmão. E a bênção é grande na vida daquele que segue firme na presença do Senhor. Vamos contar as Silas. O divórcio e a prática pastoral. Isso agora, o ponto 3. Tópico 3. Ponto 1. A pessoa do divorciado. Silas, você pode ler para nós? Vamos lá, então. A pessoa do divorciado. O divorciado, ou ela, né? Isso. É uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. O divorciado devem passar pelo aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Isso, irmãos, realmente é um trauma. É um trauma, Silas. O divorciado. Me lembro que algumas vezes, hoje o divórcio está assim, um pouco mais banalizado. Lá fora não é tão traumático. Provavelmente alguns da igreja também continuam traumático, porque sempre é uma mancha, não é uma mancha assim de moralidade, é um fato terrível no meio da família. A família estava agregada com aquela outra pessoa, aquele trauma, né, aconteceu, divorciou, a pessoa se sente... Eu já vi pessoas falar, olha, eu pensei que o divórcio era menos traumático, né? Traumático. Eu estou sem chão. Mesmo sabendo que não tinha outro caminho no seu divórcio. Verdade. Mas separou, pastor. Realmente deixa sempre um trauma, deixa sempre um pedaço. E quando tem filhos, então, pastor, aí sobra para as crianças. E aquela briga judicial, quem fica com as crianças, quem não fica. Quer dizer, os meninos são um joguete como se fosse um objeto. Não, hoje vai ficar na minha mesa. Vou colocar esse buquê aqui na minha mesa, ou esse enfeite na minha mesa. Não, na semana que vem eu vou botar no sofá. É difícil. Muito bem. Realmente é difícil, é traumático. Então a igreja tem que acompanhar mesmo, se for crente, as pessoas têm que estar bem, não se deve perder de vista. A igreja tem que apoiar essa pessoa. Muito bem. Silas, não apoiar o divórcio, mas apoiar a situação que ela existe, melhorar a situação dela. Eu quero dizer para os irmãos que, olha, meus irmãos, nós como pastores, nenhum pastor, nenhum líder quer ver uma família destroçada pelo divórcio. Então, pastor, líder, ou você, minha irmã, meu irmão, que trabalha com aconselhamento, a gente tem que fazer o máximo para restaurar o casamento. Nada é perfeito, eu sei, nada é perfeito. Eu conheço pastores, líderes, pessoas que, mesmo
os filhos pequenos, os filhos tinham 12, 13, 14, 15 anos, aí a esposa se debandou, largou tudo, não quis mais saber de nada. E essa pessoa, esse obreiro, ele aguentou firme, humilhação. Por quê? Porque os filhos dele eram pequenos, estavam na pré-adolescência. Aí passou o tempo, veio os filhos entrarem na adolescência. Só depois que os filhos ficaram uma certa idade, já mais assim, equilibrada, né? Já adulta, depois dos seus 19, 20 anos em diante, amadureceu, né? é que esse nobre pastor, ele tentou uma conciliação com a esposa, né? E a esposa sempre, né, não mudanismo, não queria nada com Deus, deu as costas para Deus, aí chegou o momento que as crianças estavam amparadas, ele sentiu que era o momento. E eu acho que essa é a atitude mais correta. Buscar fazer de tudo para salvaguardar os filhos. Eu quero trazer a seguinte observação sobre esse ponto, sobre a pessoa do divorciado. Minhas irmãs, meus irmãos, escute. Seja quais forem as razões pelas quais se deu o divórcio, separar-se da pessoa com quem planejou construir uma vida e uma família é devastador, ocasionando tristeza, rejeição, frustração e aqui para nós, muitas vezes, uma doença terrível que é a chamada depressão. Aquele cônjuge que foi traído, que foi abandonado, se não tiver o acompanhamento espiritual, um ombro amigo, poderá entrar no estado depressivo, né, Silas? Sim. Que só a graça de Deus. Continuando. Isso estou falando do cônjuge, seja mulher ou seja um homem. O que fica, né, o que é largado, o que é abandonado ou abandonada, a igreja tem que, através do seu pastor, de equipe, de psicólogo, tratar esse pessoal. Mas não só a pessoa, né, do marido, da esposa, de quem ficou, que foi rejeitado. Como disse Silas, observe, meus irmãos, para os filhos, aí vem, para os filhos, detalhes, Silas, para os filhos o divórcio é um impacto muito negativo na formação. Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, principalmente quando se trata de crianças. Criança aqui, até os 11 anos de idade, ou 10 anos, ou de pré-adolescente, a partir dos 11, 12 anos em diante, e também de adolescentes que estão em formação, os quais vão se sentir frustrados, rejeitados, traídos e abandonados. E, acima de tudo, vão ficar numa situação divididos. Isso vai atrapalhar muito. Então, querido pai, querida mãe, querido esposo, querida esposa, todos nós, casais, temos nossos problemas. Mas renuncie às vaidades. Faça de tudo para salvaguardar os seus filhos. Que nada possa contribuir para uma formação deturpada, para que as crianças cresçam de forma, digamos assim, destoada daquilo que a Bíblia diz. Eu sei que não é fácil, problemas existem, mas vamos, em prol do bem-estar dos nossos filhos ou dos filhos, renunciar a muitas partes, né, Silas? Verdade. E dito isso, Silas, vamos continuar. Aí vem o divorciado como cristão. Vimos a pessoa do divorciado, pessoa que precisa ser observada, acompanhada. Agora, o divorciado como cristão. Aí em tela, aí, ó. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Aqui é interessante, viu, meus irmãos? Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. E aí, os pastores, os líderes, são desafiados dia a dia a tratar com essa questão de forma equilibrada, sensata, de forma realmente pastoral mesmo. Aí vem de vermelho. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado ou a divorciada não deixe de ser vista ou visto como alguém amado por Deus. Como nós falamos, a pessoa que está nesse processo, que foi abandonada, é a pessoa que poderá entrar num estado de depressão e ter problema. E é nesse momento que é necessário do acolhimento da igreja. Esse amor não serve de justificativa para anular a justiça, não. Mas é algo que exige ser orientado por sua palavra. E a síntese desse tópico 2, do tópico 3, aliás, é a seguinte: é preciso cuidar das pessoas divorciadas
dando-lhes auxílio espiritual e psicológico. Silas, sua observação. Pastor, na verdade, como membro da igreja, né, o divorciado, ele tem casos e casos, né, pastor? Tem casos e casos. A pessoa já Só um pouquinho, Silas. Viu mesmo? Observa, aquele que foi abandonado ou abandonada. Sim. Né? Aquele ou aquela que foi traída pelo seu cônjuge. Então, seja o marido ou a esposa, quem foi traído, seja o homem ou a mulher, vai ter sequelas tremendas, meu irmão. Que, além da pessoa, ele ou ela ser traído, ainda é divorciado. Quer dizer, ficou um trauma sobre trauma. Trauma sobre trauma. Casou com boa fé. Até os dois tinham casado com boa fé. Mas no percurso do casamento, houve um deslize de um que é pecado, adulterou. Então, ele ou ela vai sentir falta do seu cônjuge, porque aquele primeiro amor acabou, mas mesmo assim vai ficar com trauma. Separou, mas vai ficar com trauma. E esse trauma, pastor, a igreja tem que cuidar. Agora, no outro aspecto, é com relação a membros da igreja. Né? Quer dizer, o membro se divorciou por uma causa até justa, vamos dizer, né? É justa. Uma causa legal. É uma coisa legal. Legal. Aí agora a igreja não, é separado, não quero conversa com o irmão. Os irmãos não mais pai do Senhor. Não pai do Senhor, separado. Tem cuidado com isso. Não pode casar de novo, dependendo do fato, não pode casar, casou de novo. Quer dizer, então, é um fato que realmente tem casos e casos. Então, a igreja, o pastor, principalmente, ele tem que pedir graça a Deus para tratar esses casos. Sabedoria. Muito sabedoria a Deus para tratar esses casos. Eu queria dizer uma coisa aqui. Agora, e outra coisa, a justiça de Deus, ela jamais pode ser encoberta por subterfúgio, quer seja de pastor, quer seja de membro, quer seja da própria igreja. A justiça de Deus, ela é permanente, é séria, é santa, é pura. Hoje em dia, existe pelo menos 3 tipos de forma de divórcio. O 2 bíblico, que é o quê? Que é por causa de adultério de uma das partes dos cônjuges, ou deserção. Mas tem a terceira via, se eu posso falar assim, que é o quê? É aquela vida doida e, de repente, um mais simpatiza com o outro, por problema. Achou coisa feia, coisa né? feia, coisa toda, e resolve, né? E, de repente, um resolve, achou alguém muito lá fora. Infelizmente, está acontecendo da igreja. Não gosto mais, não amo mais. Né? Então, cada caso é um caso. Nós temos que ter muito cuidado, muito equilíbrio, muita sensatez. Não é? E outra coisa, a pessoa que foi divorciada, a pessoa que está passando por esse processo, um conselho que eu dou, né? Nós como os mais das antigas, né? Que tem um pouco de experiência. Meu irmão, ou minha irmã, passou pelo trauma do divórcio? Baixa o facho, meu filho. Baixa o facho, minha filha. Tenha calma, vai orar. Vai para os pés do Senhor. Não se precipita. Não é que tem que casar novamente. Deve casar, deve, mas não de forma abrupta. Espere em Deus, porque tem que casar no Senhor. Tem que procurar a direção de Deus. Cuidar para se precipitar. O que está acontecendo na igreja, querido, é que a mulher ou homem casa, de repente, não gostei, aí já quer... Não, nem é assim não, isso está tudo errado. Se acontecer um problema de deserção, de adultério, de olhar parte, meu irmão, você que foi ferido, você que foi ferida, meu irmão, fica na presença de Deus, aguarde, espere em Deus. Deixa a coisa fluir naturalmente. Não vai procurar sarna para se coçar, não, pelo amor de Deus. Uma certa feita, alguém me falou, pastor, o que é que eu faço? Eu já fui casado 2 vezes, o que é que eu faço? Eu digo, rapaz, fica como você está, pelo amor de Deus. Igual o Paulo falou aqui. Pastor, e se eu voltasse, meu filho, você já passou por essas 2 pessoas, não deu certo, tu quer voltar novamente? Tu quer sofrer 2 vezes? Então fica como está. Mas eu não aguento, então, filho, vai orar, fica na presença de Deus, não vai, né? Agora aqui para nós também, tem uns irmãozinhos, eu estou falando para os homens, folgado, né? Já deu certa idade, né? Aí quer casar, quer procurar uma garotinha. Meu filho, pelo amor de Deus. É igual a irmãzinha, quer procurar um garotão. Irmão, procura uma pessoa da sua faixa etária. Mas antes tem que orar, pedir graça a Deus, sabedoria, viu? Porque para não ter outro problema de divórcio. Quero terminar dizendo o seguinte, sobre divorciado como cristão. Olha para cá. Precisamos tratar cada caso, como disse aí, de modo pessoal, sempre em conformidade com a palavra de Deus. Não podemos, minhas irmãs e meus irmãos, nos esquecer de que a igreja é também uma comunidade terapêutica. Vamos lá, se o irmão e se a irmã se separou, vamos ajudar, vamos com calma, né? Porque ninguém é perfeito. Fechando, escute. Para uma sociedade, viu, Silas, viu, minhas irmãs? Para uma sociedade sem Deus, as respostas para as crises do casamento são evasivas. Muitos, querendo fugir da responsabilidade da vida a 2,
alegam problemas psicológicos, questões de temperamentos. O amor acabou, é só orar que Deus faz o que o amor renova. O amor acabou. Isso se levar em consideração a sua natureza pecaminosa. É bom lembrar que, observe, desde que o homem pecou, Gênesis 3, Adão e Eva, né? O homem tem procurado dar respostas para os seus pecados, transferindo as culpas, ou suas culpas, ao outro e às circunstâncias. Quer ver exemplo? Adão, juntamente com sua esposa Eva. Aqui para nós, meus irmãos, a única saída é confessar os pecados para receber de Jesus o perdão e recomeçar. Então, não sendo adultério, não sendo deserção, né? Porque não sei o quê, é porque aí é a dureza de coração. Aliás, a dureza de coração está em todas as áreas, mas principalmente quando diz, não, é problema psicológico, é problema de temperamento. Aqui para nós, o casal, ele vive num eterno ajustamento. Desde o momento que começa a namorar, até quando a morte separe, está em ajustamento. Silas, vamos terminar? Pastor, vamos lá então, terminar, né? Então, meus irmãos, vimos aí a lição de hoje, os 3 tópicos. Primeiro tópico, vimos o divórcio no contexto bíblico, né? Antigo e Novo Testamento. Vimos que Jesus, né, ele preservou o original, Paulo também, etc. Vimos que o divórcio, de acordo com o Novo Testamento, ele é ou prostituição, ou adultério de uma das partes, ou deserção. Isso é o que dá. E é o que a nossa declaração de fé e a nossa convenção assumem. Vimos no tópico 2, né, a sutileza da renovação do casamento, né? É legal, mas e a Bíblia? Como é que fica, né? Tem que ter cuidado. O cristão tem que se guiar pela palavra de Deus. E por último, vimos o divórcio e a prática pastoral. E agora a conclusão. Silas, lembra nós. Vamos lá. Vimos o divórcio sob a perspectiva contemporânea e bíblica. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de exagerarem o divórcio como normalidade. Isso. Essa é uma postura perigosa, arriscada e pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam o relacionamento humano, os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus para a família. Muito bem, Silas. Suas observações finais. O pastor, no final da conclusão aqui, o comentarista fala, portanto, devido à nossa condição de pecadores, ele fala aqui, né, de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade no ideal divino, porque o ideal divino é a família. Isso. Se a família é bem ajustada, a sociedade vai ser ajustada. Muito bem. Na igreja, se a família é bem ajustada, a igreja também está bem ajustada. Tudo começa com a família. Tudo corre. Silas, minhas irmãs, por que a Bíblia, Deus preconiza que o casamento seja indissolúvel, monogâmico, eterno, indissolúvel? Preservar as famílias. Por quê? Também. Uma família unida, uma família fundamentada em bases sólidas, a igreja tem base sólida, a sociedade tem base sólida. Por isso que a sutileza de Satanás nesses últimos dias é o quê? Desconstruir os valores bíblicos concernentes ao casamento. Verdade. E desconstruindo isso, a sociedade se torna fraca, fragilizada, e assim sendo, o caos se instala. Continue, Silas. Pastor, eu até falo assim, algumas vezes que eu converso com alguém, um casal, falo, o casal, ele tem que promover a felicidade do outro. Isso. E tolerância. Eu gosto de ver a minha esposa feliz, a minha esposa ela também gosta de me ver feliz. É uma parceria, né? Então, é uma parceria. Então, ajusta isso desde o início do casamento, meu amigo. Você vai casar agora, ou está casando, é recém-casado, não deixa essas críticas, essas diferenças aumentar mais, não. Quer dizer, eu fiz uma crítica com você hoje e você ficou se resguardando aquela crítica. No dia seguinte, eu faço a mesma coisa e você vai falar a mesma coisa, vai como se fosse uma vingança. Você também fez isso. Quer dizer, então vamos tolerar, vamos promover a felicidade um do outro. Perdoar. Né? Perdoar. Vamos ter uma convivência bem feliz. Olha, a afeição, vamos ser afetuoso um com o outro. E assim Deus vai abençoando a tolerância que você tem com seu marido, ou o marido tem com sua esposa. Comece agora. E tem a coisa, não case movido por paixão, ou por eu estou necessitando de casar, abandonado. Já sou velho, já estou ficando uma moça madura. Então, a primeira pessoa que aparece vai casar. Isso é tão perigoso, pastor. Que isso é para toda a vida. E lá na frente vai ter problema. E aqui para nós, sabe por que tem muita separação? Porque não pensa assim. Não pensa. Pensa que é um negócio. Mas, Silas, eu quero fazer minhas observações finais. Sim, pastor. Minhas irmãs,
Observe, concluindo minhas palavras, não há divórcio sem dor. Não há divórcio sem dor, vou repetir. Sem dor, sem traumas, sem feridas e sem vítimas. Principalmente os filhos. Todos sofrem. E aqui para nós, isso é até por toda a vida. Ok? Continuando. Embora a sociedade pós-moderna esteja fazendo apologia do divórcio, os princípios de Deus não mudaram, não mudam e jamais mudarão. Somente a morte, escute, somente a morte, a infidelidade conjugal e o completo abandono. Ok? A morte, naturalmente, já deixa a pessoa livre para casar. Mas o que diz respeito a divórcio, somente o que? Infidelidade conjugal e abandono. Verdade. Como já foi dito bem claro aqui, ok? Podem legitimar o divórcio e cancelar o pacto conjugal. Fechando. Minha irmã, meus irmãos, o divórcio, portanto, não é apenas antinatural, mas também uma rebelião. Escreva isso. Grave isso. É uma rebelião contra o padrão de Deus para a família. Vou repetir. O divórcio não é apenas antinatural. É mais uma rebelião contra Deus e uma conspiração contra a palavra de Deus. Lutemos pela continuidade das famílias, dos lares. Pastores, obreiros, servos do Senhor que nos assiste, que está sempre conosco, Lute, ministra a palavra, aconselhe, oriente. Que Deus abençoe a todos. Silas. Pastor, esse trauma que o irmão falou aí, ele vai acontecer até além dos dois. Vai para as duas famílias. A família de um, a família de outro. Até amigos. Silas. É uma cadeia de trauma. É uma disseminação, uma sequência traumática. Silas, você é advogado, você é jurista, você sabe. Silas, meus irmãos, eu vou até olhar aqui para trás, aqui, ó. Meus irmãos, observe. Meus irmãos, essa lorota, não. Eu sou divorciado, hoje eu sou mais feliz, eu sou feliz. Sim, pode até ter um pouco de felicidade, mas os traumas do primeiro casamento vai estar, meu filho. Principalmente quem tem filhos. Então nós temos que evitar. Eu vou deixar esse casamento com você, mas não existe. Me livrei de fulano, me livrei de fulano. Cada ser humano é ser humano. Se aquela mulher tinha problema, a outra vai ter problema, talvez não igual, mas pior. Verdade. Se aquele homem tinha problema, o outro talvez vai ter, talvez pior. Meu querido, o certo é o seguinte, tá com dificuldade no casamento, bate o joelho, vai orar, Senhor, me dá graça para suportar. Irmã, tá com problema, irmã? Ora por esse maridão, meu irmão, ora por essa esposa e deixa Deus trabalhar. E assim fazendo, a gente vai até que a morte o separe. Não se precipitar para casar. É isso para os divorciados. Que tem uns irmãos divorciados aí, meu, que tá um fogo danado para casar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vai tratar as feridas, meu querido, ou minha querida. E aí, sim, e vai orar a Deus. Aí Deus vai, no tempo dele, determinar a pessoa. E tem que ser crente, viu? Deixa pra lá. Sila. Bem, meus irmãos, meus amigos, espero que você tenha aproveitado bem esta aula, viu? E continue conosco nas próximas aulas, se Deus quiser. Isso. Olha, a próxima aula será a lição número 5, que tem por um título, olha, A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Irmãos, isso é uma prática geral. O descrédito na Bíblia, o descrédito, até em Deus mesmo. As coisas se passam, as pessoas querem ser imediatistas. Deus resolve, porque se não resolver, então não tem Deus. Isso está entrando na igreja, né, pastor? Meu Deus do céu. Muito bem, Sérgio. Então, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, eu despeço dos irmãos até a próxima aula, se Deus quiser. E se você não é matriculado na escola dominical, matricule. Frequente a escola dominical. Isso. Você vai ver o quanto é maravilhoso. E divulga a nossa aula, né? Divulga a nossa aula. Detalhe, meus irmãos, aqui, querido, é uma aula, tipo aula subsídio, né? Nós pegamos a lição, sintetizamos e trazendo alguns subsídios a mais para ajudar nos nossos irmãos e amigos, né, Cira? Amém. Posso falar, Cira? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento especial de ministrar essa aula, muito boa, um assunto interessante. Pai Santo, que teu Espírito Santo use este assunto, essa matéria, essa disciplina, para edificar, consolar, orientar, instruir as famílias, os casais, a todos nós, a sermos firmes e avantes na tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, com todas as famílias, todos os casais, todos os irmãos, em nome de Jesus nós oramos, amém. E 2022? O ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, até a próxima. Até a próxima.